Saudações monumentais, saudações monumentais. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Café com Fé. Você já tomou seu café? A hora é agora. Gostou? Agora nós temos uma xícara personalizada. Que espetáculo! Tenho até que tomar mais café durante aqui a nossa conversa. Vocês sabem que nós temos caminhado aqui na vida de Jesus conforme a narrativa da Bíblia. E nós, em especial, estamos caminhando pelos milagres do Senhor Jesus. E hoje a gente chega em mais um muito especial. Vocês sabem que há milagres que são narrados em vários dos evangelhos. Ele tem a sua narrativa em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, né? Alguns estão nos 4. Então a gente passeia aqui juntando essas informações. Hoje nós vamos falar sobre a cura de um leproso. Você tem noção do que era a lepra mais de 2000 anos atrás? Eu estava pesquisando sobre isso, e conquanto a gente até saiba, quando você pesquisa um pouco mais, a gente é tomado pela percepção de que nós, muitas das vezes, não entendemos a extensão do sofrimento que as pessoas passam. A lepra, naquele período, era muito mais do que uma doença física. Lendo sobre isso, eu vi uma expressão forte. Ela era uma morte social, civil e religiosa. E era isso mesmo. De modo aqui muito resumido, a lepra, uma doença muito visível, muito contagiosa, ela transformava a pessoa em um impuro, no sentido até religioso. Ela não podia estar pensando aqui nos judeus, né? Ali daquele período, não poderia ir ao templo, não poderia ir à sinagoga, não poderia estar em nenhum ajuntamento. Mas não tem a ver com religião só, não. Socialmente, o leproso, ele era expulso da cidade. Então veja, você perde todos os seus relacionamentos, você perde todos os seus bens, você perde a sua qualidade civil, você perde a sua qualidade emocional e você perde a sua qualidade espiritual. A gente vê isso em alguns filmes. O leproso, ele precisava ficar em cidades refúgio, distantes. E tinha mais. Quando havia algum tipo de necessidade ou por algum motivo numa estrada, o leproso precisava anunciar, gritando de longe: impuro, impuro! E ele era proibido de chegar muito perto de qualquer sadio, sob pena de algum tipo de sanção muito pesada, até a própria morte. Quer dizer que quando a gente fala da cura de um leproso, a gente está falando de algo muito, muito, muito maior do que o que eu e você pensamos como uma espécie de uma doença em si. Fato é que eu estou aqui na narrativa de Marcos, no capítulo 1. A Bíblia diz, a partir do versículo 38, uma coisa curiosa. Jesus disse aos seus discípulos: vamos aos outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue, ensine também ali, pois foi para isso que eu vim. Veja que interessante. Jesus chama os discípulos e eles estão percorrendo aquela região ali da Galileia e Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. É nesse contexto que a Bíblia diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e lhe disse: eu quero. Fica limpo. No mesmo instante,
lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Uau! Bem, tem algumas coisas aqui que me parecem assim muito especiais. E é óbvio que eu quero te lembrar algo que eu já disse algumas vezes aqui no nosso Café com Fé. João, lá no final do Evangelho, ele diz que esses sinais foram escritos para revelar quem Jesus é e o que é que ele veio fazer na vida do indivíduo. Quer dizer que, para além de uma narrativa muito especial que a gente lê sobre algo que Jesus fez, nós precisamos encontrar aqui o que é que isso tem a ver comigo. E nós precisamos encontrar aqui o que é que isso revela sobre quem Jesus é. E eu estou convencido que esse milagre aqui, eu acho que cada milagre eu me convenço que aquele ali é que é o espetacular. Aquele ali é o que revela o Evangelho. Para mim, esse daqui, ele é fantástico. Fantástico, nós temos aqui esses dois personagens. Nós temos o leproso, nós temos Jesus. O que o leproso faz? O que Jesus faz? Algo me chama muito a curiosidade. Porque esse leproso, quando ele se aproxima de Jesus, ele não se aproxima dizendo: tem que me curar. Ou poderia ser: se me curar, eu vou acreditar em você. Estou dizendo isso porque eu acho que esses são dois erros comuns pelos quais as pessoas se aproximam de Deus. Ah, é? Ele é o Todo-Poderoso? Então por que não faz isso em mim? Por que não resolve esse problema? Tem que resolver, não é o Todo-Poderoso? Ou o segundo erro. Não, se Jesus fizer um negócio milagroso aqui, poderoso, aí eu vou crer. O caso leproso é diferente. O texto diz, preste atenção como a Bíblia não tem detalhes sem significado. Aproximou-se um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar. Tem muita coisa por trás disso daqui. Primeira coisa, eu queria fazer essa aplicação aqui para nós. De certa forma, é um escândalo esse leproso se aproximar de Jesus. Era proibido. Ele não podia. E eu estou dizendo isso porque eu sei que muita gente não se aproxima de Jesus porque fica pensando, vai ser um escândalo. O que as pessoas vão dizer? Como que é assim? Não escondo de vocês, às vezes a gente tem uma vergonha de ser visto ou de falar que você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador e você já se aproximou dele para ele ser o seu melhor amigo. A gente tem vergonha. O leproso aqui, ele vence uma inclinação que pode ser terrível na vida de qualquer um, que é o medo, que é a vergonha, o que os outros vão falar, o que é que pode acontecer. O leproso não. Por quê? Por que será? Eu vou dizer para vocês, nós vimos aqui, o que estava acontecendo antes? O texto diz que Jesus disse aos discípulos, vamos andar às cidades e eu vou pregar ali, porque é para isso que eu vim. Esse leproso já tinha ouvido e ele já tinha crido que Jesus é o Messias, aquele que vem não apenas curar uma doença, mas ele vem salvar o indivíduo de todas as suas mazelas, em especial resolver a própria eternidade. Por quê? Porque ele vence a barreira do medo, do que os outros vão falar, do que poderia acontecer. Ele fica de joelhos, que é uma relação de quem está diante do divino, e ele não põe condição para crer e nem exige que Deus faça.
ele diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Que negócio espetacular. É um misto. É isso que vai fazer você ter um encontro verdadeiro com Jesus. É um misto de uma coragem, como quem diz, eu não posso mais ser refém. O que vão dizer? O que vão falar? Sabe esses receios? Não. Mas ao mesmo tempo, essa coragem, ela é recheada com uma humildade. O Senhor Jesus é que sabe o que é melhor. Eu sei que o Senhor tem poder. Eu sei que o Senhor transforma vidas. E eu sei que o Senhor já é o meu Senhor. Eu não posso me aproximar de ninguém. Do Senhor eu posso. O Senhor é o meu Senhor. Eu estou de joelhos porque eu sei que o Senhor é o próprio Deus que vem para buscar o que não merece. Agora, se o Senhor tem poder, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Eu não escondo que o desejo do meu coração era ser liberto dessa lepra. Se o Senhor quiser. O Senhor pode purificar. Veja que é tão interessante que ele nem usa a expressão curar. É porque o que está por trás aqui é como eu falei no início. É um tipo de dor emocional, econômica, social, religiosa e física. Esse homem não titubeia. Ele sabe que ele está diante de Jesus. Ele já o tem como Senhor. E ele se submete para o que Jesus quiser. Isso é muito interessante. Muitas pessoas, elas se rebelam contra o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não fez o que ela queria, na hora que ela queria, sendo algo legítimo. Por que que isso tem uma arrogância por trás? Porque a verdadeira humildade é quando, mesmo sendo legítimo, mesmo sendo algo que você carece ou deseja tanto, você o entrega para aquele que sabe a melhor forma, a melhor época, o melhor modo de tudo o que você precisa. O leproso faz isso, se o Senhor quiser. Mas eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Um negócio maravilhoso. E Jesus? Muito interessante, porque o texto ele vai revelando e quando a gente estuda as Escrituras, nós somos assim impactados como que pequenos detalhes são capazes de revelar algo grandioso. O texto diz, Jesus profundamente compadecido. Essa é uma marca de Jesus. A compaixão. O texto diz, ele estendeu a mão e tocou o leproso. Para que isso? Perguntas. E Jesus precisa tocar em alguém para curar alguém? Não. A gente tem narrativas de Jesus curando por palavra, Jesus curando à distância, nem vê a pessoa, não precisa nem ver. O que é isso? Deixa eu lhe dizer, Jesus nos conhece, ele conhece o leproso. Ele sabe que esse homem aqui, nesse momento, possivelmente tem anos ou décadas que ele não recebe o toque de uma pessoa da sociedade. É muito curioso. Jesus tem uma compaixão que vai muito além do que o que é externo. Ele faz questão de tocar. E aqui é curioso, tá? Porque do mesmo jeito que haviam os rigores para que o leproso não se aproximasse, havia os rigores para que ninguém que tivesse então sadio na sociedade pudesse tocar no leproso. Quer dizer que em tese Jesus aqui está descumprindo uma regra religiosa que se você estudar, havia vários requisitos. Se você, meu Deus, descuidadamente tocasse num leproso, então tinha uma série de rituais de purificação. Jesus não tem nada disso. O que ele faz? Ele toca. Por quê? Porque ele conhece
as nossas principais demandas, as nossas principais necessidades. E Jesus fala, eu quero. E não é fique curado, é fica limpo. Que poder é esse? Que ação é essa de Jesus que ele tem a ousadia de dizer para alguém, você está limpo? Se de um lado é até escandaloso o que o leproso fez, o que Jesus faz parece muito mais. Sabem por quê? Porque em toda a história da experimentação humana, a coisa impura é que contamina as outras. A coisa sã, ela não tem o poder de tirar a impureza. Vocês já viram isso? Se a gente tem muitas frutas, então temos uma maçã aqui que ela está podre, já sei. Vamos colocar muitas maçãs boas ao lado, porque aquela podre vai ficar boa. Acontece isso? Não. A podre faz o quê? Ela vai contaminando. Então vamos pensar em gente. Tudo bem. Então, né, Covid, aquele desespero, meu Deus, esse negócio contamina. Já sei o que vamos fazer. Alguém está com Covid? Traz todo mundo que é são. 10, 12, e todo mundo que é são fica junto, porque aí o puro vai poder sarar o impuro, o que está doendo. Acontece isso? Não. Nós sabemos pela experimentação humana. É a primeira vez. E é por isso que Jesus toca. Você tem um poder que ele é diferente. É o poder de quem encontra o impuro, pensando na fruta, encontra o apodrecido, e em lugar de ser contaminado, limpa, purifica, restaura, resgata. Deixa eu fazer as minhas aplicações finais. A lepra. Como que eu aplico isso para nós? Ela é uma metáfora. Ela é um teatro. Ela é uma comparação da minha história, da sua história. Porque a lepra simboliza o pecado. O pecado, eu usando aqui o elemento de comparação, é como se fosse essa doença que tem o poder de ir nos deteriorando, nos desfazendo. E ela, para muito além de ser algo com reflexos físicos, o pecado, ele gera reflexos emocionais, ele gera reflexos espirituais. E a maior bênção para a vida do indivíduo é quando ele encontra Jesus. É quando ele encontra Jesus entendendo quem é Jesus. Ele é o sempre eterno, ele é o todo-poderoso, que por amor, viu o texto? Por profunda compaixão, ele vem até nós. Ele vem até o nosso encontro e ele, atenção, ele não se envergonha das nossas fraquezas, fragilidades. Ele vem até o encontro para nos visitar com aquilo que nós mais precisamos. Todo ser humano, ele tem dentro de si, eu vou chamar de um vazio, de uma demanda, de uma necessidade de ser preenchido, identificado, ou usando a expressão aqui do texto, tocado pelo divino. Se nós não tivermos esse encontro com Jesus, o nosso pecado, assim como a lepra, vai destruindo nossos relacionamentos, vai destruindo as nossas emoções, vai destruindo a nossa vida espiritual.
É necessário que em algum momento, humilhado, de joelhos, sem estar preocupado com o que os outros vão pensar, você tem um encontro com Jesus e você fala: Senhor Jesus, a minha vida está aqui. Faz nela o que o Senhor quiser. E nesse momento de um encontro verdadeiro com Jesus, a compaixão com o toque nos fazem ouvir essa linda expressão: eu quero, fica limpo. A maior bênção do encontro com Jesus é quando Ele traz para nós a limpeza do nosso pecado. Isso é a história do Evangelho. Veja que eu vou mostrar aqui no texto uma parte que eu não li, que me parece que ela revela como que os milagres e os sinais, como que eles são um sinal do que Jesus está fazendo de uma maneira maior. Olha que curioso, quando Jesus o curou, Jesus disse para ele assim: atenção, não fale para ninguém. Muito curioso. Vai até o sacerdote, que era a regra da época. Era como se fosse o líder espiritual, é quem poderia atestar que alguém está curado da lepra e agora ele está limpo para ser reintegrado em todos os aspectos. Jesus diz: vai ao sacerdote. Só que o versículo 45 diz assim: mas tendo o antigo leproso, que a Bíblia nem diz o nome dele, saído, ele entrou na cidade a propalar todas as coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, nos lugares ermos. Olha que curioso. Esse homem que foi limpo pelo poder de Jesus, ele é um grande exemplo de quem eu sou e como é que a gente é. A gente parece que não dá conta de obedecer com perfeição o Senhor Jesus. Mas é tão interessante porque nesse pecado, nesse erro, nesse descumprimento dele, ele agora é quem entra na cidade. Ele agora é quem fala. Ele agora é quem é visto e está super bem. E Jesus? O texto diz: e Jesus já não pode mais ficar publicamente na cidade. E Jesus vai para onde? E ele tem que permanecer fora em lugares ermos. Em outras palavras, trocar de lugar. Veja que interessante como que nos sinais você entende quando Jesus tem um encontro verdadeiro e genuíno com alguém. O que acontece é exatamente isso. Jesus, na sua compaixão, no seu poder, ele nos limpa. Sabe como? Trocando de lugar. Por conta do encontro com Cristo, nós podemos entrar aonde nós nunca antes poderíamos. E Jesus de alguma forma recebe aquilo que estava em nós. Isso que nós temos aqui é exatamente a síntese do Evangelho. E que é o que Jesus faz no final do seu ministério. Se o descumprimento de tudo aquilo que é a vontade perfeita de Deus é uma marca minha, é uma marca sua por causa do pecado, o próprio leproso não consegue obedecer. No final da vida de Jesus, Ele é quem nos substitui e na cruz Ele é tratado como o maldito, Ele é tratado como o criminoso, Ele é tratado como o malfeitor. E o Evangelho é isso. É Jesus ao final, tendo que experimentar e viver toda a condenação, todo o alijamento que eu e você merecíamos. E nós podemos experimentar toda a vida em abundância, toda a plenitude que Jesus nos outorga, nos imputa, nos entrega, que é a sua própria qualidade de Filho perfeito de Deus. E é exatamente porque Jesus leva todas as dores, todas as enfermidades, toda a condenação lá na cruz, é por isso que Ele pode me limpar,
Ele pode te limpar, Ele pode mudar a nossa identidade, Ele pode nos resgatar emocionalmente, espiritualmente, socialmente, fisicamente e nos dar uma nova identidade. É porque Ele assumiu as nossas dores, é porque Ele assumiu a nossa fragilidade, é porque Ele assumiu os nossos pecados e Ele pagou por eles. E a gente pode viver pleno quando tem um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Me permitam essa oração final. Senhor Jesus, que encontro maravilhoso desse leproso com o Senhor que mudou a história dele, mesmo ele sendo imperfeito. E o Senhor tendo que lidar com consequências que eram consequências das falhas e do pecado e da doença dele. Obrigado porque o Senhor convida cada um de nós a esse mesmo encontro. Um encontro que, mesmo ainda não sendo perfeitos, nós temos novidade de vida, transformação plena e completa, porque o Senhor é quem leva toda a nossa condenação, todas as nossas dores. Obrigado por mais esse milagre pelos seus ensinos. É no nome desse Senhor Jesus, que ao encontrar conosco supre todas as nossas necessidades, é que eu apresento essa prece, essa petição, essa oração. Amém. Que Deus abençoe.